Pronto, então, nós vamos começar a discutir ali o exercício 7.4. Diz assim: vocês consideram a intensidade de corrente de um certo circuito, a intensidade de corrente é descrita na variável ampere, pela variável aleatória x, diz ali a variável aleatória x é uma variável aleatória normal, diz aqui. Portanto, se é normal, ela tem dois parâmetros: o valor esperado, que é o μ, a variância, que é o sigma quadrado, e nós estamos a admitir que os dois parâmetros são desconhecidos. E agora, temos ali uma amostra de dimensão 12 da população x, e a amostra de dimensão 12 tem ali aquelas duas características: tem a soma das componentes e a soma do quadrado das componentes. Pronto. Vamos começar aqui pelo primeiro parágrafo e recordar o que nós falámos na última aula antes do teste. Então, aquilo que eu quero recordar é: nós, quando temos um exercício de estatística, temos algumas perguntas que iniciam qualquer raciocínio, qualquer exercício, qualquer raciocínio. Primeira pergunta: qual é a população? A população é a variável aleatória de interesse, a variável aleatória em relação à qual o exercício se desenrola. Aqui é x intensidade de corrente, uma normal, com dois parâmetros, μ, sigma quadrado. Segundo aspecto que nos preocupamos sempre: há parâmetros desconhecidos ou não? Se há parâmetros desconhecidos, identificá-los. Aqui temos dois. Temos o parâmetro μ, que é o valor esperado da população, e temos o parâmetro sigma quadrado, que é a variância da população. Terceira questão obrigatória quando começamos um exercício de estatística: verificar qual é a amostra dada. Verificar qual é a amostra significa identificar a sua dimensão, n é a dimensão da amostra. Este símbolo que está aqui, x com um traço por baixo, designa a amostra, está bem? Então, a dimensão da amostra é sempre muito importante, 12, diz o exercício. E depois esta amostra é caracterizada por duas somas. Tenho a soma das componentes, que é 27,4, e tenho a soma dos quadrados das componentes, que é a 66,86. Pronto. Agora, estou dentro do exercício e vou começar a considerar aquilo que preciso de fazer para a linha A. Na linha A, nós vamos observar o seguinte: quando eu tenho parâmetros desconhecidos, o meu primeiro raciocínio, quando eu tenho parâmetros desconhecidos, a primeira coisa que eu faço é obter, em face dos parâmetros desconhecidos, o meu primeiro raciocínio é obter uma estimativa pontual para esses parâmetros. O que é a estimativa pontual? Estimativa pontual, eu vou lembrar aqui, é um valor em R, é um número que aproxima o parâmetro. Aproxima o parâmetro, mas, quer dizer, tem que aproximar o parâmetro com consistência científica. Então, é um valor numérico que aproxima o parâmetro, tem consistência científica e resulta da amostra. A pergunta que nós podemos fazer é: se eu tiver um parâmetro desconhecido, por exemplo, neste exercício eu tenho 2, será que eu escolho a estimativa pontual? Eu tenho direito a escolher o valor que aproxima? Não tenho direito a escolher nada. Eu tenho que saber qual é a estimativa pontual que eu vou utilizar para um certo parâmetro. Então, vamos fazer aqui uma nota.
quando o meu parâmetro desconhecido é o valor esperado de uma população, que acontece aqui, a estimativa pontual é dada pela média amostral, ou seja, o número que aproxima o valor esperado é a média amostral. Isto aqui designa a média amostral. O que é a média amostral? É a soma das componentes na amostra a dividir pela dimensão. É por essa razão, deixa-me só arranjar aqui, que isto aqui não me está a agradar, vou só arranjar aqui. É dada pela média amostral, e a média amostral é este valor que está aqui. É exatamente para nós calcularmos a média amostral, que o exercício no cabeçalho dava o valor desta soma, para eu depois poder obter uma estimativa pontual. Então, o que nós chegamos à conclusão é, para aproximar o valor esperado desta variável, a corrente, a intensidade corrente, o número que resulta da amostra é este, o 2283. Este valor numérico aproxima, ou seja, é uma estimativa pontual para o valor esperado. Ok. Eu vou falando e assumo que vocês não estão com problemas. Se estiverem com problemas, já sabem, por favor, avisem. O que é que eu faço quando o parâmetro desconhecido é a variância? Aqui neste exercício também acontece isso. Bom, a estimativa pontual para a variância de uma população é, vou pôr aqui, resulta da concretização do estimador S ao quadrado. Agora, aquele estimador chama-se a variância corrigida, mas há uma nota importante que eu quero fazer, que é a seguinte. Esta expressão que está aqui no formulário nem sempre é útil. Então, o meu primeiro objetivo é mostrar porque é que não funciona. E o segundo objetivo é mostrar como é que nós contornamos este problema. Então, eu sei que para obter uma estimativa pontual da variância, eu tenho que calcular o valor deste estimador. Essa é a primeira nota. Segunda nota. Se eu quisesse concretizar esta expressão que eu tenho aqui com a amostra que me deram, eu ia fazer isto. Eu tenho aqui o estimador, ia calcular o seu valor. Então, a primeira nota que nós temos aqui em estatística, a professora Manuel Socoto também tem essa notação. O estimador escrevemos em maiúscula, o seu valor na amostra, ou seja, a concretização é em minúscula. Então, eu tenho aqui S minúsculo, é o valor do estimador na amostra, ou seja, a concretização, e agora fica assim, 1/11, porque a dimensão é 12, somatório desde I igual a 12, e agora tenho aqui o valor de cada componente menos a média amostral, tudo ao quadrado. A média amostral não há stress, está aqui. O problema é que nós não temos as componentes, porque o exercício, no princípio, diz que a amostra tem dimensão 12, dá-me estes dois somatórios, mas não me diz qual é o valor de cada componente. A fórmula é 1/n menos 1, soma, desde igual a 1 até n, cada componente ao quadrado. Este somatório é só assim, menos n vezes a média ao quadrado. O que acontece? Eu agora, com esta expressão que eu tenho que saber de cor, já consigo concretizar nesta amostra, porque vou escrever o valor é 1/11, o somatório desde 1 até 12, o quadrado dos componentes, menos 12 vezes a média amostral ao quadrado. Este valor foi dado no princípio do exercício, por isso é que estava lá. É aquele 66,86, menos 12 vezes a média amostral, tudo ao quadrado, dividido por 11, e esta é a estimativa pontual para a variância.
cujo valor é aproximadamente 0,390606. Então, estes dois valores, estimativa pontual para o valor esperado, que é este média amostral que eu estou agora a pôr nesta caixa roxo, estimativa pontual para o valor esperado, e depois nesta caixa azul, estimativa pontual para a variância, são estes dois valores pedidos na linha A deste exercício. Então, nota importante, na caixa que vamos criar agora aqui, esta caixa azul que está aqui, temos uma expressão para o estimador S², que não está no formulário, eu tenho que saber essa expressão de cor, está bem? É por isso que o S², que é o estimador de variância corrigida, pode ser escrito desta forma, que está no formulário. Esta primeira forma que eu vou indicar a amarelo está no formulário, mas também pode ser calculado desta forma que estou a marcar agora a azul. Esta forma que estou a marcar a azul não está no formulário, mas é frequentemente a única forma de eu conseguir concretizar. Portanto, é a única forma de eu conseguir calcular uma estimativa pontual para a variância. Está bem? Ok. Então, na linha B diz assim: construa um intervalo de confiança de 99% para o parâmetro desconhecido 1000. Notação: quero um intervalo de confiança a 99% para o parâmetro 1000. Parâmetro desconhecido, não faço ideia quanto é que vale, por isso é que quero colocá-lo no intervalo. Confiança, que tem que ser dada no princípio do exercício. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar aqui aplicando o método da variável aleatória fulcral. Vamos abreviar a variável aleatória fulcral sempre assim. Vamos aplicar o método variável aleatória fulcral para, no fim, produzir um intervalo na reta e dizer assim: 1000, que é o meu parâmetro desconhecido, está dentro do intervalo da reta. Este intervalo alfa, beta são números reais, é um intervalo consistente cientificamente, está bem? Ok. Vamos às fases do método. Primeiro ponto. Eu quero selecionar a variável aleatória fulcral adequada ao meu problema. Neste curso, para cada problema, existe uma e uma só variável aleatória fulcral. Para cada problema, existe uma e uma só. Eu quero um intervalo de confiança neste problema a um determinado grau de confiança, por acaso é 99%, para 1000. 1000 é o valor esperado da minha variável aleatória. Para encontrar a variável aleatória fulcral adequada, eu primeiro vou à coluna do parâmetro. Tenho aqui 4 casos para 1000. Então, para nós começarmos a arrumar mentalmente o nosso processo mental, vamos pensar assim: ok, neste curso podem-me pedir um intervalo de confiança para o valor esperado em 4 situações diferentes. Eu tenho que saber separar. Vamos olhar para a tabela para ter indicações sobre como separar uns casos dos outros. Primeira linha, vou aumentar aqui. A variável população deve ser uma normal, com variância conhecida. Não é o que se passa no meu caso. A segunda variável, a segundo caso, pode ser uma variável qualquer, uma x com uma distribuição arbitrária, mas a mesma tem que ter variância conhecida. Então, nós vamos começar a pensar assim: ok, na tabela, as 2 primeiras linhas para o 1000 tem que ser quando a variância é conhecida. Não dá. No problema que nós estamos a tratar agora, não dá. Passa para as outras 2 linhas. Na última linha, diz: x é uma variável com distribuição arbitrária, ok. Sigma quadrado é desconhecido, ok. N suficientemente grande. N suficientemente grande significa: estou a aplicar o teorema de limite central
dimensão da amostra tem que ser maior ou igual de 30. Não dá. A nossa tem dimensão 12. Esquece o assunto. Terceira situação. X uma normal, variância desconhecida. É isto exatamente. Variável aleatória fulcral. É este bicho que está aqui. O que nós vamos fazer é, tenho aqui este quadrado roxo, com a variável aleatória fulcral, vou ao formulário, aqui embaixo, e começo a tomar notas mentais. Então, as notas que eu vou tomar são as seguintes. Ok, este bicho que está aqui, esta variável aleatória fulcral, serve para quê? Intervalo de confiança, não importa qual é a confiança que me pagam, para o parâmetro μ. Quando a minha variável é uma normal. É evidente que eu não sei qual é o μ, porque senão não crio um intervalo de confiança para ele, mas além disso, também não sei qual é a variância. Variável aleatória fulcral adequada, x barra menos μ, S ao quadrado sobre n raiz quadrada. Esta coisa é um t-student, n menos 1 graus de liberdade. Vamos chamar isto t de t-student. E agora vamos analisar a natureza de tudo o que está aqui para, das próximas vezes, ser muito mais fácil. Isto é o parâmetro que eu quero colocar no intervalo no fim do problema. Isto que está aqui é o estimador que nós utilizamos lá em cima para o μ. Estimador para o μ. Esta coisa que está aqui foi o estimador que nós acabamos de falar agora, que tem duas expressões diferentes, é o estimador para a variância. Primeira nota, em todos os exercícios de intervalos de confiança, não se interfere nos estimadores, não mexe até o fim do exercício. Estes dois estimadores vão concretizar-se unicamente no final do raciocínio e do cálculo. Até lá, não mexe. Falta um último objeto, que é o n. O n é a dimensão da amostra 12. Então, vamos escrever de uma forma ligeiramente mais simples, que é, a minha variável aleatória fulcral é t, estimador menos parâmetro, dividido por s ao quadrado sobre 12 raiz quadrada, é um t com 11 graus de liberdade. Preciso de saber que, quando a minha variável aleatória fulcral tiver uma distribuição t com graus de liberdade k quaisquer, eu estou ali por k de propósito, quaisquer. Quando t é a minha variável aleatória fulcral e ela é um t student com k graus de liberdade, então a sua função densidade-probabilidade é uma curva simétrica em relação a estes y, muito parecida com a curva de Gauss. É só isso que eu preciso saber. Fase 2. A definição do próprio intervalo. Então, a primeira frase que nós escrevemos para poder calcular o intervalo é esta. A confiança, 99%, é aquilo que me pagam em probabilidade para colocar a variável aleatória fulcral dentro do intervalo. Então, isto é a confiança que me pagaram e pagam-me essa confiança para eu colocar a variável aleatória fulcral, que é este objeto t aqui em cima, dentro do intervalo. Agora, nota, que tipo de intervalo é que eu vou pôr aqui? Bom, isso é importante a pessoa ter ideia. Nota, se a função de densidade de probabilidade da variável aleatória fulcral é simétrica em relação ao eixo OY, então, o intervalo que se considera ali é simétrico.
Neste caso, eu tenho uma função de densidade de probabilidade simétrica em relação a estes y. Portanto, o meu intervalo é simétrico. Alguma dúvida, por favor? Ok. O que é que nós vamos observar agora? Vamos fazer aqui uma nota, olhar para o formulário. Estas são as variáveis aleatórias fulcrais que nós temos para o curso, nesta parte. Vamos olhar para as distribuições destes bichos aqui. Esta coisa é uma normal, portanto, é assimétrica. Em relação a estes y, normal 0, 1, toda a gente está a ver a curva de Gauss, falamos no φ, etc. Portanto, quando eu estiver naquela fase, eu vou escrever a confiança que me pagam, a confiança que me pagam é a probabilidade da minha variável aleatória fulcral estar no intervalo simétrico. Isto, idem. E agora, estas são T, portanto, idem. O único caso em que eu não uso o intervalo simétrico é este bicho no quadrado a preto. Vamos pôr aqui uma nota. No quadrado a preto não se usa o intervalo simétrico. Vamos ver depois o que é que vamos fazer. Mas este é o único caso em que não colocamos a variável aleatória fulcral dentro do intervalo simétrico. Então, a frase que nós estamos a pensar no segundo passo é esta, para todos os casos, menos o quadrado a preto, último lugar no formulário. Ok, voltamos aqui. Pronto, agora eu vou adotar uma notação muito mais fácil, muito mais simples, é praticamente infantil. Não é a notação, penso eu, do professor Manuel Spoto, não é certamente a notação do professor Manuel Moraes e a notação que está na resolução dos exercícios online, dos testes, etc., mas é equivalente, é cientificamente equivalente. O que é que eu vou fazer? Vou-vos mostrar, é muito fácil. Vamos concentrar aqui nesta frase. Aqui. Eu tenho aqui em cima a função densidade probabilidade da minha variável aleatória fulcral e quero colocá-la dentro do intervalo menos AA. Vou marcar aqui. Suponhamos que eu tenho aqui o menos A e que eu aqui tenho o A. Então a frase amarelo, que é a definição do intervalo de confiança, diz-me assim: a probabilidade acumulada naquele intervalo é 99%. Portanto, o integral da função densidade de probabilidade neste intervalo é 99%. Portanto, esta área é 99%. Ora, se eu gastei 99% da probabilidade do universo ao centro, reparem uma coisa, isto é a confiança. A confiança é central em tudo o que se faz na vida. Portanto, a confiança é a área central. Sobra-me 1% da probabilidade, porque o universo tem 100%. Como o gráfico é simétrico, eu aqui tenho metade de 1% e aqui tenho metade de 1%. Ou seja, eu aqui tenho 0,5% de probabilidade e aqui também tenho 0,5% de probabilidade. O que é que nós estamos a dizer naquele desenho? Muito simples. Estamos a dizer que a única forma de satisfazer esta frase amarelo é com aquela distribuição de probabilidade entre as caudas. A cauda roxa e depois a coisa central e a outra cauda. É a única forma, não há outra. Isso quer dizer, quando eu olho para o desenho, que este ponto A que eu preciso de calcular é o único ponto no espaço. O único. Que à sua esquerda acumula
99,5% de probabilidade. A única forma de a frase amarela se verificar é se o ponto A for o quantio para 99,5% de probabilidade. Está bem? E assim, calculamos o valor do A. Portanto, vamos escrever aqui esse raciocínio. Dizer assim, aquela frase verifica-se se esta probabilidade é verdadeira se só se o ponto A é o quantio, ou seja, o único ponto que à sua esquerda tem 99,5% de probabilidade para uma T11. Porquê que é uma T11? Porque a minha variável aleatória focal tem 11 graus de liberdade. E agora que sabemos exatamente o que é o A, eu tenho que saber o A é quantio de quanto. Agora sei exatamente quanto é que é, vou à tabela 5. Atenção ao cabeçalho, aqui há um problema que muitas vezes aparece, que eu queria evitar, como vocês sabem, que é, estão a ver ali, diz, quantis da T-student, depois chama a atenção que o N, ali está dito que N, aqui são os graus de liberdade da variável aleatória focal. Às vezes há confusão, porque também se chamou N à dimensão da amostra, mas atenção a isso. Quando eu venho para a tabela 5, N são os graus de liberdade. Portanto, no meu exercício, N é igual a 11. Vamos até à linha 11. Na linha 11, cruzamos. Nós queríamos o quantio de 99,5, que é aqui. Queríamos o quantio para a probabilidade 99,5% e para um T11. Portanto, cruza a probabilidade com os graus de liberdade e temos ali o valor do A, 306. Volto ao meu cálculo, não preciso justificar nada aqui, não há nada de problema absolutamente nenhum. Volto aqui ao meu cálculo e escrevo, tenho o valor do A, fez 106. Pronto. Então, neste momento, o que é que eu tenho? Tenho este desenho, que é essencial para eu perceber o que estou a fazer. Neste desenho, eu tenho identificados os seguintes objetos. Sei qual é a variável aleatória focal que eu tinha definido. Sei qual é o gráfico da sua função densidade-probabilidade, que é essencial. Tem que saber, por exemplo, se é simétrico ou não em relação a estes y. Tenho a confiança marcada ao meio. Tenho as caudas com probabilidade bem distribuída. E agora, finalmente, sei qual é o valor daqueles pontos. Esta coisa é 306, esta coisa é menos 306, não me falta absolutamente nada no desenho. Então, vou para a fase 3. A fase 3 é algébrica. O que é que vamos fazer? Nós tínhamos esta frase no ponto 2. 99% é a confiança, pagam-me para ter a variável aleatória fulcral no intervalo simétrico. Vamos fazer. Substituir o A pelo valor apurado. Substituir a variável aleatória fulcral pela sua expressão. E agora vamos trabalhar daqui até ao fim para isolar o 1000. Cálculo numérico. Quero trabalhar para isolar o 1000 ao centro. Qual é a primeira operação que efetuam? Eu quero discutir as operações porque nos testes aparecem nas resoluções diversos problemas que eu quero evitar. De maneira que quero discutir a resolução algébrica disto. O que é que eu devo fazer em primeiro lugar? Para isolar o 1000. Multiplicar tudo por raiz de s quadrado sobre 12. Exatamente. Se eu multiplicar tudo pela raiz quadrada, isso é uma excelente ideia, porque
esta coisa tem sinal fixo, eu não tenho que mudar as desigualdades, não há problema absolutamente nenhum. Multiplicar. Nota, quando eu vou aqui à tabela, outra vez, ou ao formulário, olhem para as vossas variáveis aleatórias fulcrais. Todas elas, no denominador, têm uma coisa bem comportada. Uma raiz quadrada, sinal positivo, ou um quadrado, de maneira que quando eu quiser multiplicar, como agora, não há qualquer problema. Funciona sempre. Multiplicar. Agora, eu vou subtrair x barra a todos os membros. Quando eu subtrair x barra a todos os membros, eu vou simplificar isto. Mas antes queria chamar a atenção de uma coisa. Olhem para ali. Eu aqui tenho uma entidade e aqui o seu simétrico. Isto vai acontecer sempre. Chamamos a isto R de raio. Então tenho aqui R menos R. Agora eu vou subtrair o x barra tudo e vou ter menos x barra menos R menos x barra mais R. Agora eu vou multiplicar tudo por menos 1. X barra mais R maior ou igual do que o parâmetro. Maior ou igual a x barra menos R. O que nós estamos a dizer? Eu quero que vocês tenham ideia do que estão à espera, no fim do intervalo de confiança do cálculo, quero que estejam à espera de alguma coisa, não estejam às cegas. Nós estamos a dizer aqui eu tenho o meu parâmetro μ entre, reparem, o seu estimador à direita e à esquerda, mas aqui tenho o estimador menos um raio e à direita tenho o estimador mais raio. O intervalo que eu estou à espera é estimador menos um raio, estimador mais raio. E agora vamos observar uma coisa. Nós tínhamos dito que x barra é uma variável aleatória. E o s ao quadrado que aparece no raio também é uma variável aleatória. Portanto, este intervalo para o μ, que nós temos aqui a amarelo em baixo, não é um intervalo na reta. Isto é uma variável aleatória. Isto também. Como é que eu vou obter um intervalo propriamente? Concretizo. Vou concretizar na amostra que me deram. O que é que isso significa? Substituir x barra pela média amostral que nós calculamos na linha A, substituir o estimador S quadrado por variância amostral que nós calculamos na linha A. Ao substituir, vamos ter um intervalo de confiança. Tenho aqui uma cábula para vos mostrar. Está aqui. É só substituir e obtemos um intervalo de confiança. Está bem? Aqui está. Substituímos o x barra por 2283. Só me falta chamar aqui a atenção de uma coisa. Estão a ver? O raio era 306 multiplica a raiz de s ao quadrado sobre 12. Portanto, eu aqui tenho menos raio, aqui tenho menos raio e aqui tenho mais raio. Estão a ver? Portanto, tenho o parâmetro entre x barra menos raio, x barra mais raio.